Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do. Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Prof também está bem. E agora, tcharam, vamos continuar com o assunto de ciências. Sim, um assunto que eu adoro. Então, hoje nós não iremos usar a apostila. A prof vai explicar sobre um outro sistema, certo? Com um outro tipo de explicação hoje. Por quê? Vamos deixar a apostila para fazermos no próximo vídeo, certo? Porque agora vamos tentar entender um pouquinho com esta forma de conteúdo que a prof fez. Porque eu acho que a gente, vendo de uma outra forma, na apostila fica muito mais fácil da gente entender. Então, por isso que a prof fez desse jeito hoje. Troquei. Vou fazer primeiro a apresentação de PowerPoint e depois nós vamos para a apostila, certo? Então, não precisa pegar a apostila, certo? Depois a prof vai passar um videozinho sobre esse novo sistema. Nós já vimos o sistema digestório, certo? Os órgãos que acompanham todo o sistema. E agora nós vamos entrar no sistema respiratório, que é um outro sistema do nosso corpo, certo? Então, vamos lá. O prof vai colocar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver se está gravando aqui. Sim, então vamos lá. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o sistema do corpo responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbono do nosso corpo. O oxigênio captado pelo nosso sistema respiratório é levado... Espera só um pouquinho, gente. Hoje está difícil. A internet hoje está bem difícil. Então, vamos lá. O oxigênio captado pelo nosso sistema respiratório é levado para todas as nossas células e usado na fabricação de energia, que é a respiração celular. As células precisam respirar. No processo de fabricação de energia, é produzido o gás carbônico, que depois é eliminado para fora do corpo, também pelo sistema respiratório. Vale deixar claro que, além de participar da respiração, esse sistema possui estruturas que garantem a produção dos sons e a percepção dos odores, dos cheiros. Nosso sistema respiratório é formado por cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares estão localizados no interior dos pulmões, lá dentro. Dois órgãos da cor rosada e aparência esponjosa. Então, olha lá, cavidade nasal, olha lá, são os nossos buraquinhos do nariz, certo? Então, o nosso ar entra por aqui. Vai passar pela faringe, ó. A faringe é um órgão tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, certo? Aí o rosinha aqui, ó, é a laringe, certo? Aí nós temos a traqueia,
E aqui, ó, os brônquios, ó, tá vendo? Todos esses aqui, ó, esses amarelinhos são os brônquios. Aí nós temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo. Aí, ó, os bronquíolos ficam aqui, ó. São essas raizinhas aqui, ó. Pequenininhas são os bronquíolos, certo? E os alvéolos pulmonares são essas bolinhas azuis. E aí, aqui embaixo do pulmão, segurando o pulmão, nós temos o diafragma, que faz aquele movimento de respirar e inspirar, puxar e soltar. O diafragma faz isso. O caminho do ar no nosso corpo. A seguir, apresentaremos o trajeto percorrido pelo ar, desde a sua entrada pelas narinas até chegar aos nossos pulmões. Então, as cavidades nasais. O ar entra no nosso corpo por meio das narinas, que são as aberturas do nosso nariz, os buraquinhos, e seguem para as cavidades nasais. Os pelos e o muco presente nessas cavidades ajudam a filtrar o ar, retirando impurezas como poeira e micro-organismos. Então, gente, os pelinhos e os tatus do nariz, eles ajudam isso, eles retiram as sujeiras, as impurezas, certo? E os micro-organismos daqui do ar. O muco ajuda também a umedecer, a deixar úmido o ar que a gente inspira, que nós puxamos nessa cavidade. Além de o ar ser filtrado e umidificado, ele é aquecido, graças à grande quantidade de vasos sanguíneos no local, que permitem que o calor do sangue o aqueça. Faringe. Após sair da cavidade nasal, o ar segue para a faringe. Esse órgão faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório. É por essa razão que conseguimos respirar também pela boca, pois os dois sistemas são interligados, certo? Por isso que a gente consegue respirar pela boca, porque a faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório como do respiratório. Agora que você já entendeu a importância de se respirar pelo nariz, consegue responder por que não devemos respirar pela boca? A resposta é bastante simples. Na boca, o ar não é aquecido. O ar não consegue esquentar e não consegue ficar úmido e nem é filtrado, como ocorre no nariz. Por quê? Porque nós não temos pelo na boca, certo? Que vai filtrar o ar. No nariz, quando a gente respira, a gente já está limpando o ar. Já estamos deixando ele úmido e aquecido para entrar no nosso corpo. Quer dizer, um ar mais puro, certo? Por isso que é importante nós respirarmos pelo nariz. Laringe. Após passar pela faringe, o ar segue em direção à laringe. Nesse local estão presentes as pregas vocais, que vibram com a passagem do ar e garantem a produção dos sons. Vale destacar que na laringe existe ainda uma estrutura denominada de epiglote. Quando um alimento é engolido, a epiglote impede a passagem do alimento para a traqueia, garantindo que ele siga direitinho para o esôfago. Olha que legal, a epiglote é aqui, ó, gente. Já expliquei para vocês, se nós colocarmos aqui, ó, os dedinhos aqui na nossa garganta e falar, nós vamos sentir que treme. Essa aqui é a nossa traqueia. E a nossa epiglote está aqui, onde fecha a traqueia quando a gente come e o alimento vai direto para o esôfago. O alimento não vai para a traqueia. Traqueia. A laringe termina na traqueia. Um tubo que é formado por anéis de cartilagem. Esses anéis são importantes, pois evitam o seu fechamento, o que poderia impedir a passagem do ar, certo? Então, nós temos ali, ó, os anéis de cartilagem, esses anéis que impedem que a traqueia feche. Se a traqueia fechar, a gente não consegue respirar, certo? Por isso que a traqueia é tão importante. Os brônquios. A traqueia se divide em 2 brônquios, os quais penetram nos pulmões.
Os bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios, como nós vimos na figura. Olhem lá. Olha os alvéolos pulmonares e os tecidos, certo? Olha o ar aqui, ó. Aqui é o ar e aqui é o gás carbônico, o que a gente solta pelos pulmões. Ó, nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose. É o processo que leva o oxigênio aos tecidos do corpo. Então, o oxigênio entra nos nossos tecidos e o oxigênio tira o ar que vai sair, que é o gás carbônico. Então, há uma troca. O oxigênio vem e o gás carbônico sai, certo? As trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares, na extremidade de cada bronquíolo, temos os alvéolos pulmonares, que são pequenos sacos rodeados por vários capilares sanguíneos. É nos capilares que o oxigênio do ar passa para o sangue e que o gás carbônico presente no sangue passa para o interior dos alvéolos, um processo denominado de hematose. Olha a troca que a prof acabou de falar. O gás carbônico faz o caminho contrário ao que a gente descreveu, sendo expulso do corpo no processo da expiração. Então, o ar entra e o gás carbônico sai. Essa troca se chama hematose, gente, certo? Olha os movimentos respiratórios. Então, nós temos lá, ó, existem dois tipos de movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Então, ó, a inspiração, ela vem pela traqueia, olha lá, ó, a traqueia, e vem para os pulmões, ó. Tá vendo a flechinha aqui, ó? Quando a gente inspira, ó, a gente está puxando o ar para dentro dos pulmões. Quando a gente expira, olha lá, o diafragma levanta e ajuda os pulmões a expulsar o gás carbônico, certo? Então, ele faz o contrário do oxigênio, certo? Então, a inspiração traz para dentro e a expiração joga para fora. Os movimentos respiratórios garantem a entrada e a saída de ar dos pulmões. Na expiração, o ar entra em nossos pulmões e na expiração, o ar sai. Na inspiração, o diafragma, que é o músculo encontrado logo embaixo dos pulmões, e os músculos intercostais, que são os músculos localizados entre as costelas, eles contraem, eles seguram. O diafragma provoca o alongamento da cavidade torácica e os músculos intercostais promovem o levantamento das costelas. Essas ações levam a um aumento da caixa torácica e a diminuição da pressão no interior dos pulmões, fazendo com que o ar seja inspirado. Como aqui, olha aqui como é que está o diafragma. Ó, ele está recebendo o ar, então ele está, parece que reto, ele está se contraindo, certo? Quando a gente joga o ar para fora, olha só como ele levanta, certo? Então, ele faz esse movimento que ajuda o pulmão. Já na expiração, os músculos intercostais do diafragma se relaxam, provocando uma redução do volume da caixa torácica e aumentando a pressão no interior dos pulmões, certo? Então, gente, deixa a prof voltar aqui. Então, gente, era isso que a prof queria explicar. Agora, a prof vai passar um vídeo para vocês sobre o nosso sistema respiratório, certo? Então, vou compartilhar aqui para vocês assistirem e entenderem um pouquinho melhor, certo? Então, vamos lá. Opa. Nossa. Cara, que merda.
Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam o dióxido de carbono. É um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de diminutos vasos adjacentes a cada célula corporal. E são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos descarregam seu dióxido de carbono no ar e dele tomam sua nova carga de oxigênio. O processo se chama hematose. O sistema respiratório está formado por vias respiratórias que compreendem cavidades nasais, faringe, traqueia, árvore bronquial, que conduzem, aquecem, umedecem e filtram o ar inalado das partículas de pó e gases irritantes antes de sua chegada à parte pulmonar. A parte respiratória dos pulmões é formada pelos pulmões com os bronquíolos respiratórios, os alvéolos pulmonares e o tecido elástico. Todas as vias respiratórias, das narinas até os bronquíolos terminais, se mantêm úmidas pela presença de uma capa de células denominada epitélio, que produz uma substância chamada muco. O muco umedece o ar e impede que as delicadas paredes alveolares se sequem, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e substâncias estranhas. No epitélio, também há células ciliadas. Os cílios são espécies de pelos na superfície da célula, que têm um movimento ondulatório. Esses movimentos fazem com que o muco flua lentamente até a laringe. Depois o muco e as partículas que leva presas são deglutidas ou expelidas pela tosse. A respiração é uma das funções essenciais do organismo. Consiste em fornecer oxigênio ao sangue. Oxigênio esse que será levado a todas as células. Sem oxigênio, os tecidos e, portanto, o organismo inteiro não poderiam viver. O oxigênio está contido no ar, e o ar entra em contato com o sangue mediante um aparelho chamado respiratório, que permite as trocas entre o sangue e o ar. E o ar cede ao sangue o oxigênio. O sangue, por sua vez, por meio dos pulmões, abandona o anidrido carbônico, que é um produto de rejeição da respiração celular. A respiração se exerce por meio de uma série de atos tais que permitem a passagem do ar através das vias respiratórias, começando pelo nariz, que é onde a gente pega o ar. Dentro do nariz há um monte de pelos. Eles servem como um filtro, já que o ar pode estar sujo. E contra a sujeira, espirro nela. Sim, é um dos motivos por que a gente espirra, para expulsar impurezas que vêm junto com o ar expirado. A sujeira vai sair a mais de 160 km por hora. O ar pode entrar pela boca também, mas nesse caso não é filtrado. É por isso que dizem, em boca fechada não entra mosquito. Para o ar, a boca deve ser como uma rua de mão única, só saída. Do nariz ou da boca, o ar passa por um grande túnel. No começo do túnel está a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite. É quando a laringe está doente. Em seguida, vem as cordas vocais. São elas que regulam o ar, quando a gente fala grosso ou fino. Logo embaixo, vem a traqueia. É o último lugar por onde o ar passa antes de chegar aos pulmões. Ou primeiro, quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia tem um filtro de pelos, que não deixa que nenhuma partícula passe para os pulmões. No começo dos pulmões estão os brônquios.
A gente só lembra deles se tem bronquite, mas são muito importantes. Os brônquios formam uma rede através do pulmão, levando o ar por caminhos cada vez mais estreitos até os alvéolos. A bronquite faz esses caminhos ficarem muito mais estreitos, causando falta de ar. Alvéolos pulmonares é onde termina o sistema respiratório. Aqui, o ar é passado ao sangue e começa outra viagem. Para a gente, o principal componente do ar é o oxigênio. Então, o sangue vai pegar o oxigênio com seus glóbulos vermelhos e levá-lo até as mais remotas células. Pensa que demora? Que nada. Isso acontece muitas vezes por minuto. É nos alvéolos também que chega o sangue sujo, com o ar usado. Lembra que o coração manda o sangue sujão para o pulmão? Quando você respira, as células transformam o oxigênio em gás carbônico. Os alvéolos pegam esse ar usado e mandam embora, pelo mesmo caminho por onde entrou: brônquios, traqueia, cordas vocais, laringe, nariz ou boca. Então quer dizer que, quando a gente fala, nossas palavras estão cheias de significado. E gás carbônico? A peça central do movimento da respiração é o diafragma. Ele fica logo abaixo da caixa torácica. Para o ar entrar, ele abaixa e empurra o estômago. Para expulsar o ar, ele levanta e empurra para cima. Portanto, quando você fala, é o diafragma que está mandando o ar para cima. E o que é o soluço? Às vezes, a gente está comendo e engole ar junto. Então a glote fica confusa, não sabe se abre, se fecha. E o diafragma entra em ação, empurrando o ar para cima para expulsar algum alimento que possa ter entrado. Aí, para o soluço ir embora, cada um tem uma receita: beber água pulando num pé só, prender a respiração e contar até 83, pular corda enquanto assovia o hino nacional e outras loucuras. Então, gente, a prof passou esse para vocês entenderem um pouquinho mais. E agora, por que, então, me falem, o coronavírus, ele está sendo tão perigoso? Por quê? O que o coronavírus afeta? Ele afeta o nosso pulmão, a nossa respiração. Por isso que ele está sendo tão perigoso, certo? Para isso, a prof vai deixar para vocês lá no link mais um videozinho que fala sobre o coronavírus e a respiração, para que vocês entendam. Então, eu vou colocar lá no Clipe Escola esse vídeo que nós acabamos de ver sobre o sistema respiratório e mais o outro sobre o coronavírus, para vocês entenderem o por que o coronavírus está sendo tão perigoso para nós, certo? Para o nosso corpo, para o nosso pulmão, para o nosso sistema respiratório, certo, gente? Então, tarefa de casa. Tarefa de casa é o bloco de atividade 3, certo? A página 79 e 80, que fala sobre o sistema digestório, que nós já vimos, e o sistema respiratório, certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês hoje, sobre o sistema respiratório. No próximo vídeo, nós vamos utilizar a apostila para ver esse assunto mais um pouquinho, certo? Então, era isso. Ficamos por aqui, ó. Beijos para todos, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.